Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós vamos falar sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Desde a última década do século passado, desde 1990, o ECA está aí comemorando 30 anos. Segundo um estudo Pobreza na Infância e na Adolescência de 2018 do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância revelou que no Brasil, 6 em cada 10 crianças e adolescentes brasileiros vivem em situação de pobreza, totalizando 32 milhões de jovens, 61% dos 53 milhões que formam a população brasileira com menos de 18 anos. Para falar sobre os 30 anos do ECA, eu vou conversar com a Ana Cláudia Cifali, advogada do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana, o Alexandre Isaac, cientista social pela Universidade de São Paulo e pesquisador em Relações Institucionais do CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Você também vai conferir as notícias do mundo com a repórter Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do Observatório do Terceiro Setor com Júlia Pereira e a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Alexandre. Bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Franklin, está chegando as eleições municipais. Verdade. Que vem durante a pandemia e num clima muito ruim de crise política e institucional no nosso país. Como sensibilizar, sobretudo, a população de risco para ir votar e mostrar a importância desta eleição para a democracia, Franklin? Na verdade, a maior sensibilização que pode ser feita é mostrar a todo brasileiro e a toda brasileira que, se você não for votar, se você não votar com consciência, a sua situação poderá piorar e muito. Na última eleição as pessoas foram e veio a situação como está o Brasil. E ela pode piorar ainda. Então é importante o voto de cada um e o voto consciente visando a transformação social deste país. Bom dia, Ana Cláudia. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui podendo trocar e conversar com vocês essa manhã. Ana, 30 anos do ECA. Nós temos motivos para comemorar, apesar da violação diária que jovens e adolescentes do país sofrem. Com certeza, o ECA ele trouxe uma grande transformação nas estruturas das políticas públicas para a criança e do adolescente. A partir do ECA, a gente também foi avançando, né, com outras legislações que vêm para complementar as determinações do ECA, como o Marco Legal da Primeira Infância, a Lei da Escuta Protegida, outras legislações importantes que trazem a questão da prevenção. Então, é uma caminhada, né, que nós ainda estamos implementando muita coisa trazida pelo ECA. Então, continuar defendendo a implementação dessa legislação tão importante que trouxe as crianças e adolescentes como sujeitos prioritários, né? Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, Joel. É um privilégio estar com você novamente e obrigado aí pelo convite do Observatório do Terceiro Setor. Alexandre, nós vivemos num momento difícil de retrocesso no país. E em relação às crianças e adolescentes, o que é importante apresentar-se agora, no momento que a gente comemora os 30 anos do ECA? Oi, Joel. Eu queria, antes de entrar nessa sua questão, retomar um pouco a primeira conversa que vocês fizeram aí sobre a conjuntura política e econômica atual do país, né? A gente não vai debater isso hoje aqui com profundidade, podemos até pensar num outro programa, hein, Joel? É uma dica. É verdade. Para discutir sobre a conjuntura econômica e política do país. Mas na realidade é que é essa conjuntura, né, que favoreceu aí o que a gente está assistindo com relação ao ataque aos direitos humanos, aos direitos sociais, aos direitos ambientais,
o processo de criminalização das organizações da sociedade civil que o Observatório sempre defendeu tanto, né? E, obviamente, o ataque aí aos direitos da criança e do adolescente, o que configura um cenário aí bastante desfavorável para os operadores do direito, né? E, aliado a isso, né, você estava falando da comemoração aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas eu penso que ainda hoje é uma legislação bastante confusa, bastante contraditória aí no imaginário social. Ainda hoje, uma lei pouco conhecida, inclusive pelos próprios operadores do direito, né? Os educadores, os professores, os gestores de políticas públicas, os policiais, as próprias famílias, né? Uma lei muito avançada e uma realidade bastante cruel, não é? Alexandre, a vigência do ECA, como a gente pode garantir que a vigência do ECA garanta integralmente esses direitos das crianças e adolescentes no nosso país? Eu acho que eu sou historiador, né, Joel? Então eu busco lá na história, enfim, explicações para poder entender o passado e compreender o presente e pensar no futuro, né? Você tem que lembrar que antes do Estatuto da Criança e do Adolescente existia o Código de Menores, né? O Código de Menores que é de 27, né? E depois ele foi revalidado por uma legislação aí de 1979, né, no meio da ditadura militar, né? E se fala muito de uma legislação pouco avançada, uma legislação assistencialista pra caramba, uma legislação que olhava os meninos apenas pela doutrina da situação irregular, né? Então a gente vivia um momento dramático aí no que diz respeito a entender as crianças e adolescentes como uma categoria social. Mas para não ser anacrônico, né, na sua própria época, tanto o Código de 27 quanto o Código de 79 trouxe alguns avanços, né? Olhando com a lente de hoje para o passado, você consegue identificar alguns avanços. Para você ter uma noção dessa história, no Império, a inimputabilidade penal, né, que é quando uma criança ou adolescente pode ser privada de liberdade, era de 7 anos. Depois, antes do Estado Novo, era de 14 anos, né? A partir do Código de Menores, de 27, que começa a se discutir, debater a infância e a adolescência como uma categoria social, a inimputabilidade vai aos 18 anos, e o Estatuto vem conflagrar aí um grande avanço aí no que diz respeito a entender essa categoria social como sujeito de direitos e responsabilidades, né? Se fala muito, é só para proteger bandido, essa lei, não sei o que lá, blá, blá, mas demonstra um pouco o entendimento da legislação, como eu falei anteriormente, né? O Estatuto fala bastante dos direitos e das responsabilidades da família, do Estado, da sociedade e da própria criança e adolescente. Ana Cláudia, o Alexandre fez uma trajetória histórica rápida a respeito da situação da criança e do adolescente no nosso país. Por que, de quando em quando, a gente se apresenta discursos reacionários tentando combater o ECA e tentando mudar o ECA? Se a gente percebe que no passado a situação da criança e do adolescente era uma situação vergonhosa, né? Pois a gente tem, e é muito interessante essa perspectiva histórica. Se a gente for olhar nos anos logo após a aprovação do ECA, nós já tínhamos discursos em 90, 91 a favor da redução da maioridade penal. Então, essas discussões e essas disputas, né, pela definição do que é o direito da criança e do adolescente, o que é uma justiça especializada para criança e adolescente, isso está em permanente disputa ao longo do tempo. Então, são questões que a gente vai buscando avançar com nossa legislação e a partir de conhecimentos, né, inclusive científicos, que vão dizer, bom, é uma fase peculiar de desenvolvimento, essas crianças e adolescentes estão em uma fase peculiar da vida e, por isso, se demanda uma atenção especial para esse público. Alexandre, nós tivemos violações dos direitos das crianças e dos adolescentes agora na pandemia, né? A situação piorou. Eu, no início do programa, apresentei dados de 2018. Hoje a situação deve estar muito pior. Como defender
as crianças e adolescentes num momento excepcional como esse de pandemia, Alexandre? Oi, Joel. Super pertinente sua pergunta, né? Não dá para descolar essa pergunta dessa análise de conjuntura que a gente fez anteriormente, né? Eu costumo brincar que o capitalismo casou com a democracia lá depois da Revolução Industrial e tiveram 3 filhos, né? Direitos humanos, direitos trabalhistas e direitos ambientais. Num belo momento, esses 3 filhos começaram a dar problema, né? E aí conflagrou-se uma separação, né? Hoje você tem uma realidade sociopolítica em que não se precisa mais da democracia para se desenvolver o sistema capitalista, né? E a pandemia veio agravar isso, né? Eu acho que as crianças e adolescentes são o grupo social mais afetado e mais prejudicado com os efeitos da pandemia, né? Óbvio que está todo mundo aí sofrendo essas consequências no mundo do trabalho, né? No mundo da política, no mundo da economia, mas as crianças e adolescentes, como categoria social, eles são os mais afetados, mais prejudicados por conta da sua situação especial e aliada, inclusive, à situação de vulnerabilidade, né? Especialmente no que diz respeito ao direito à educação, né? Essas crianças e adolescentes, nesse período aí, tiveram pouco assegurado o seu direito à educação, né? Existe um esforço grande das escolas públicas e das privadas, né, para se garantir que as crianças tivessem vivenciassem situações de ensino-aprendizagem, né? Mas é uma situação nova para todo mundo, né? Então, acho que existe uma grande mobilização da sociedade aí para fazer esse debate, inclusive, do retorno às aulas, né? Em que medida isso pode ser bom para a sociedade e para as crianças e adolescentes. Então, assim, eu não tenho essa resposta não, Joel, mas eu acho que necessitaria muito aí de uma grande mobilização da sociedade para que as crianças e adolescentes sejam menos prejudicadas num momento tão difícil como a gente está vivendo. Você tem uma resposta, Ana Cláudia, de como defender as crianças e adolescentes durante a pandemia? Olha, uma resposta pronta, uma solução, não tenho, mas muita articulação, acho, né, entre a rede de proteção, escolas mantendo a atenção aos seus alunos nesse momento, uma rede de assistência também atenta, né, com o trabalho dos conselhos tutelares fortalecidos. A gente tem um aumento do número de violências também, né, dentro de casa contra crianças e adolescentes, um desafio muito grande a ser enfrentado. Então, acredito que é justamente fazer valer o artigo 227 da Constituição, que fala de uma responsabilidade compartilhada, né? Não é só a família que tem que cuidar das crianças e adolescentes, mas isso se estende para todo mundo, sociedade, o Estado, né? Vizinhos, enfim. Mas aí nós assistimos agora uma desmobilização, né, das políticas públicas do Estado em relação ao país inteiro, sobretudo em relação às crianças e adolescentes. Sim, muito, muito difícil. Inclusive, semana passada estava para ser julgada a DPF 622 no STF, que trata sobre uma tentativa de mudança muito profunda no Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, que vem alterar as estruturas do Conselho, que é o órgão de defesa e controle dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Então, vamos aguardar, né? Ainda não tivemos esse julgamento, que estava marcado para a semana passada, mas estamos aguardando o STF se manifestar sobre essa decisão que pode alterar profundamente o principal órgão de defesa dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Agora nós vamos ouvir a Rádio ANO, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria "Os líderes mundiais discutem soluções para a crise financeira gerada pelo Covid-19". Alexandre Soares, de Nova York, tem as informações. Líderes de governos e organizações internacionais discutiram esta terça-feira ações para ajudar países e pessoas a lidar com os impactos financeiros e socioeconómicos causados pela Covid-19. O encontro foi convocado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e pelo primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness.
Dos 11 trilhões de dólares gastos em todo o mundo para responder aos impactos da pandemia, 88% foram investidos em países de alta renda. Em comparação, apenas 2,5% deste valor foi destinado a economias emergentes e em desenvolvimento. A Covid-19 tornou-se uma emergência de desenvolvimento global sem precedentes. Segundo as Nações Unidas, a pandemia deve levar cerca de 100 milhões à pobreza extrema, o primeiro aumento desde 1998. Mais de 265 milhões poderão sofrer com escassez aguda de alimentos até ao final do ano. Nessa altura, 12 mil pessoas enfrentam risco de fome relacionada à crise de saúde. O secretário-geral disse que os países desenvolvidos aprovaram um enorme alívio para as suas sociedades, mas é preciso garantir que o mundo em desenvolvimento não caia na ruína financeira, aumentando a pobreza e as crises da dívida. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. Muito bem. Franklin, aqui no Brasil, o governo discute o auxílio emergencial muito menor, né? Está dando um auxílio emergencial muito menor. Quer dizer, nós temos a tendência de aumentar a pobreza no nosso país. Como combater a crise financeira, o desemprego que a pandemia provocou no nosso país, Franklin? Olha, Joel, eu vejo o seguinte cenário, né? A situação antes da pandemia já estava ruim para vários países. Com a pandemia ficou ruim para todo mundo, né? Ou seja, todo mundo foi atingido. E na contramão do que o governo atual diz, né, que ele quer o Estado mínimo, seja o governo tanto estadual como o governo federal, na verdade o que a gente precisa discutir para tentar uma solução viável para a população brasileira é o Estado necessário. Nós temos que ter o Estado necessário para encaminhar uma série de medidas que não tem por onde, é o Estado que tem que resolver, não adianta o mercado querer resolver, porque o mercado está colapsado pela pandemia. Ou o Estado resolve, ou então não há solução favorável para a grande maioria da população. Joel, eu aproveito que você me deu a palavra e eu gostaria de inserir uma questão aqui para a Ana Cláudia e para o Alexandre, discutir. O ECA, ele tem 30 anos aí, acho que ele é importantíssimo, não há como quem tem responsabilidade negar a importância desse estatuto, mas eu pergunto, passado 30 anos, há necessidade dele ser atualizado para a realidade que nós vivemos agora, iniciando esta terceira década, né, próximos à terceira década do século XXI? Ana Cláudia. Olha, Franklin, eu acho que ele já vem sendo atualizado, né, ao longo do tempo, com legislações que vêm alterar algumas disposições do ECA, ele vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Então, acredito que, além da gente também não estar num contexto favorável de debates para alterar o ECA, se ele estivesse sendo realmente implementado da forma como está previsto, a gente não precisa de novas alterações. A gente precisa, sim, implementar o que a gente já tem colocado. Fazer cumprir a legislação em vigor, né, Ana Cláudia? Essa situação do Brasil, né? Quer dizer, a coisa, quando a lei é cumprida, já é um lucro, né? Alexandre, vamos ouvi-lo. O ECA precisa ser mudado em alguma coisa? As legislações costumam responder às realidades e às conjunturas do seu próprio tempo, né? São raras as legislações que prevêem situações no futuro, né? No sentido de garantir direitos, né? Quando o ECA foi criado, ele já nasce com essa perspectiva de ser uma legislação progressista, uma legislação super avançada, né? Eu concordo, ele já vem sendo mudado, mas o debate sobre essa mudança do ECA, na verdade, o pano de fundo que está aí é a redução da inimputabilidade penal, né? Tem gente querendo olhar para o estatuto e falar, é preciso reformular, tem coisas aqui, tem coisas ali, mas no fundo, né, eu acho que essa onda conservadora no país, né, ela afronta diretamente o estatuto, né, especialmente com a bandeira da redução da maioridade penal, né. O que está por detrás de tudo isso, né? As crianças e adolescentes têm
apesar do Estatuto garantir, elas têm pouca atenção do Estado e da sociedade no que diz respeito à sua educação, à sua saúde, à sua assistência, à sua cultura, né? Os governos cuidam dos adolescentes muito pouco, né? Eles ficam a Deus dará. E fatias da sociedade, em vez de cobrar dos governos e da sociedade e das autoridades, voltam-se contra os próprios adolescentes, né? Então, eu acho que o pano de fundo que está por detrás dessa... É preciso rever o estatuto. O pano de fundo é a questão da inimputabilidade penal. Esse movimento que acontece, Alexandre, eu começo com você, é devido ao quê? Nós não temos uma cultura democrática, boa parte da população brasileira desconhece o país. Boa parte descobriu agora, durante a pandemia, e viu qual era a extensão da desigualdade que existe, né, no Brasil. Seria esse o motivo, esse desconhecimento da nossa realidade? Eu acho que você tocou num ponto fundamental aí. Nós não temos uma cultura de democracia, né? Eu até comentei no programa passado, não sei se você lembra, que o século passado, né, os 100 anos, né, do século passado, obviamente, 70 deles foi de ditadura. Né? Nós não somos uma sociedade acostumada a vivenciar a democracia na sua plenitude. Né? Então, volta e meia, especialmente depois desse processo que a gente teve, desde da Constituição Federal, né, de 88, esse processo de democratização, né, ele veio incomodando grandes setores da sociedade, especialmente os detentores do grande capital, né, especialmente algumas oligarquias, né, e o que a gente viu na sequência, né, depois do impeachment, ou golpe, como queiram, né, o que a gente assistiu foi uma onda conservadora que, na verdade, já estava aí, né. Eu costumo dizer que se o corpo está saudável, as doenças não aparecem, né? Nesse período de democracia, a gente estava com o corpo saudável, com as instituições fortes, né? E a gente pôde vivenciar um processo democrático de participação da sociedade na implementação e na elaboração das políticas. Foi só o corpo ficar fragilizado por algum motivo, especialmente do meu ponto de vista, um motivo econômico, né? Olhando aí para o sistema capitalista de uma maneira mundial, o que acontece é que essa doença voltou. Esses caras estavam aí, eles já estavam aí, eles não surgiram do nada. Eu quero ver a Ana Cláudia. Ana Cláudia, o Alexandre falou de uma onda conservadora. Você acredita que essa onda conservadora que nós vivenciamos no momento no país, ela pode mexer na estrutura do ECA? Ela pode começar uma transformação no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é considerado um avanço, né, na legislação? Com certeza esse risco existe, né? Não só pela redução, mas a gente tem algumas outras propostas, como o aumento do tempo de internação. Hoje a gente tem um limite de 3 anos para privação de liberdade de um adolescente, e a gente tem propostas que buscam alterar esse limite para até 10 anos. Tem uma questão também histórica que é muito interessante, que é quando dos debates, né, do Estatuto e na Constituinte, quando se falava desse tema, se trazia muita perspectiva das desigualdades no Brasil. Em muita perspectiva, o debate era muito centrado nos meninos e meninas em situação de rua, que, em razão, né, dessa desigualdade, da ausência de políticas, acabavam por cometer algum delito. Então, essa discussão entre a proteção e entre a criminalidade, ela sempre caminhava muito junta nesse momento. E, ao longo dos anos 90, a gente vai vendo uma mudança nesses discursos, né? A gente tem muito separado quem é a criança ou adolescente que tem que ser protegido, e a gente tem um outro público, então, que vai ser mais destinatário dessa repressão, dessa punição. O que acontece também? A gente tem um aumento, né, da violência urbana mesmo, a gente realmente tem esse aumento também da sensação de insegurança. Então, quando a gente pergunta para a população se ela é favorável ou contra a redução da maioridade penal, muita gente vai dizer que é favorável. Por quê? Porque tu está oferecendo uma solução para a população para enfrentar essa sensação de insegurança. Então, eu acredito que muito da resposta que a gente tem depende das perguntas que a gente faz. Então, na nossa perspectiva, a ideia é muito oferecer outras soluções para a segurança e para a prevenção, né, da criminalidade, especialmente juvenil, focada na prevenção.
porque no Brasil a gente não tem políticas para a juventude de prevenção, a gente tem iniciativas muito pontuais nesse sentido, então acredito que o objetivo deva ser romper com essas respostas prontas, com esses discursos prontos e focar mesmo no que importa, que é pensar nesses adolescentes antes deles virem a cometer, né, um ato infracional e não só depois, porque na prática é isso que acontece. O Estado e até a sociedade só vão dar atenção para esses adolescentes, só vão olhar para esses adolescentes depois que eles cometem um ato infracional. E aí vem todo esse debate, toda essa repressão. Falando um pouco da realidade dos adolescentes do nosso país, em 2019, o Disque-100, o Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, recebeu mais de 86 mil denúncias sobre violação dos direitos da criança e dos adolescentes, um aumento de 14% em relação ao ano anterior. 17 mil das denúncias são referentes à violência sexual, correspondendo a 11% dos casos. Em 76% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, o crime ocorreu na casa da própria vítima ou suspeito. Olha só que realidade, Alexandre. Isso é em relação aos abusos contra a violação dos direitos. Nós também temos o trabalho infantil e aí vai, né? E a extrema pobreza que envolve os 53 milhões de crianças e adolescentes do país. Mas eu gostaria da tua opinião em relação a isso, esse dado do Disque-100. Olha, eu acho que no olho do furacão sempre surgem respostas simples para problemas complexos, né? Não existe resposta simples para um problema complexo, né? Toda essa questão aí do debate do estatuto que a gente está fazendo hoje, né? Eu queria chamar a atenção uma coisa que a Ana Cláudia já falou sobre os conselhos de direitos também, né? Que vem sofrendo um ataque, inclusive o que está para ser votado aí tem a ver com essa legitimidade aí dos conselhos de direitos, né? São esses caras que definem a política no nível municipal, no nível estadual, né, cara? Ou seja, é uma ameaça clara de retrocesso. É uma ameaça clara de retrocesso e de ataque à democracia, né? Eu não queria dizer, mas essa turma não gosta nada de participação popular, né? E o que o Estatuto vem trazer, a grande novidade aí, né, do Estatuto, para falar, todo mundo fala que ele é uma lei avançada, tal, mas aí aonde que ele está avançando mesmo? Ele avançou na exigência dos municípios estabelecerem programas de enfrentamento à questão da exploração sexual, na exigência dos municípios e estados em desenvolverem programas de combate ao trabalho infantil, né? Ele avançou no que diz respeito à participação da sociedade, na elaboração, no jeito de pensar uma política pública. São esses os avanços do Estatuto que estão sendo atacados por essa onda conservadora aí, né? Então, acho que o desafio é muito grande, né, Joel? Ana Cláudia, o desafio é muito grande, né? A sociedade, a gente está meio que nas cordas, né? As pessoas progressistas, as pessoas que defendem os direitos humanos, os direitos trabalhistas, né? Que estão debatendo a questão dos direitos ambientais que estão sendo atacados nesse momento, né? A gente está meio que nas cordas, a gente tem que se reagrupar, se reorganizar. Tem um amigo meu político que dizia que é preciso recuar, mas tem que bater um pouco também. A gente não pode só recuar, a gente tem que bater um pouco também, tem que criar novas formas de participação e de conscientização da sociedade com relação a esses temas tão importantes para a democracia. Ana, o Alexandre estabeleceu novamente um cenário de como está a situação agora no nosso país, que vivemos, né, nesse momento. Como fazer, Ana, para colocar a questão da criança e do adolescente na agenda da sociedade civil, que está lutando, né, para manter nossa democracia, na defesa das instituições, enfim, como colocar esse assunto na agenda? Este ano comemoramos os 30 anos do ECA, mas isso não é só necessário. Como fazer, hein? Como construir uma agenda e colocar isso para o campo progressista observar atentamente o que acontece com as crianças e adolescentes no país? Então, acho que agora também a gente tem uma grande oportunidade, né, com as eleições municipais, tendo em vista que muito das políticas para crianças e adolescentes são executadas no âmbito municipal. Então, e a própria história do ECA, de constituição do ECA, ela já nos traz
um exemplo de mobilização social do qual se inspirar. Então, foi uma mobilização de organizações da sociedade civil que se uniram, faziam debates regionais, estaduais, depois reuniam, inclusive com crianças e adolescentes. A história do ECA, ele não é escrito apenas, né, por adultos, por profissionais, por juristas, mas crianças e adolescentes participaram ativamente dessas discussões pelo ECA e colocaram também as suas necessidades, as suas impressões. Então, eu acredito que esse processo que levou à aprovação do ECA, ele é muito inspirador, que serve para a gente olhar para o passado realmente e reorganizar as nossas práticas, né? Por exemplo, os movimentos, eles se organizaram para, antes da Constituinte, já mobilizar parlamentares e já mobilizar políticos de todo tipo, para garantir a aprovação do artigo 227 da Constituição, para pressionar que parlamentares assumissem esses compromissos com a infância, antes mesmo das eleições. Então, acredito que esse movimento pelo ECA é para a gente olhar e se inspirar mesmo. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório 3 Setor. No Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a Júlia Pereira. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia a todos. Bom, hoje eu vou começar destacando uma pesquisa do IBGE. Segundo dados do Instituto, dos 6,6 milhões de domicílios com os menores rendimentos do país, quase 1 milhão não recebeu nenhum tipo de auxílio emergencial durante a pandemia. Nesses domicílios, a renda mensal máxima em agosto foi de R$ 88,03. E um estudo feito pela ONG Visão Mundial apontou a existência de 70 mil crianças em situação de rua em todo o Brasil em 2019. Em São Paulo, são 1.800 crianças nessa situação. Dessas, 900 vivem nos bairros centrais da cidade. E a fiscalização do trabalho do Ceará encontrou crianças trabalhando em 70% dos 18 lixões vistoriados. No lixão de Pacajus, a fiscalização também encontrou, em junho deste ano, a mistura de recicláveis com lixo doméstico, urbano e hospitalar, o que representa um grande risco à saúde, principalmente a saúde das crianças. Tá aí as informações da Júlia Pereira. Mais alguma coisa, Júlia? Por hoje é isso, Joel, muito obrigada. E para todo mundo que quiser acompanhar mais notícias, é só acompanhar o nosso site, que é observatório3setor.org.br. Obrigado, Júlia. Você volta na próxima semana. Frank Valverde, esse é o cenário da maioria das crianças e adolescentes do país. É verdade, é terrível, né? E eu queria aproveitar, Joel, mostrar aqui alguns comentários que surgiram nas redes, né, da matéria Pequenos Invisíveis 70 mil crianças vivem nas ruas do Brasil. Tem alguns comentários aqui importantes. A Suziane Domingos de Oliveira, de Rio Verde, lá em Goiás, disse o seguinte: que tristeza, é lamentável um país tão rico, mas ao mesmo tempo tão pobre. Falta de política correta. E Antonieta Tepedino, de Bauru, Maria Antonieta Tepedino, lá de Bauru, comentou: triste realidade. Não existe uma política efetiva para cuidar dessas mazelas sociais. Essa matéria pode ser encontrada no nosso portal, no Observatório do Terceiro Setor. E, Joel, eu acho que tem uma questão aqui que eu acho importante a gente aprofundar com a Ana Cláudia e com o Alexandre, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento de desmonte do Estado brasileiro das políticas públicas. A Ana Cláudia falou das políticas de prevenção, né? Que faltam políticas de prevenção no Brasil com relação à questão dos adolescentes. E eu pergunto, que tipo de política de prevenção podia ser feita aqui no Brasil nesse setor? Alexandre. Que tipo de política? De novo, né? Não dá para separar essa sua questão super importante de uma análise de conjuntura maior, né?
o ataque vem por todos os lados, né? A gente falou do ataque ao Estatuto da Criança e do Adolescente, aos direitos humanos, sociais, trabalhistas, mas a gente esqueceu de falar de um grande ataque que a sociedade civil tá sofrendo, né? Que é a criminalização das organizações sociais. Elas, né, tão importantes para a Constituição Federal, tão importantes para o Estatuto da Criança e do Adolescente, sofreram um processo aí, vem sofrendo historicamente um processo de criminalização. Né? É como se trabalhar em organização da sociedade civil, ou na ONG, ou na OSC, como se diz agora, já fosse um passaporte para o cara. Esse cara é corrupto, está trabalhando em ONG, está trabalhando, é corrupto. Né? Então, eu acho que, de novo, né, uma grande articulação para se defender. É duro você pensar em alternativas mais progressistas quando você está sendo atacado na raiz, né? Então, o que isso está produzindo é um isolacionismo, né? O pessoal da educação está lá isolado, o pessoal da cultura está lá isolado, o pessoal da saúde, da assistência, a gente não está conseguindo reagrupar, né? Já existem muitas políticas públicas que dariam conta de equacionar minimamente essas mazelas que você está trazendo. Né? A gente já viveu um processo onde, com todos os problemas, existiram políticas públicas que minimamente tentavam dar conta disso, né? Pensando aí numa coisa mais abrangente, né? Políticas econômicas mais abrangentes, né? Mais inclusivas, políticas trabalhistas mais inclusivas, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar com um certo distanciamento e tem que se agrupar de novo, né? Para reformular, para repactuar essas políticas que já existiam e que, de algum jeito, estavam dando alguma resposta positiva, ainda que lenta e gradual, né? Então, a gente viveu um processo lento e gradual de democratização, de participação da sociedade civil, né? De debate público, né? Sem ódio, né? No campo das ideias. A gente era tão feliz, não sabia? Eu não estou colocando isso em termos de governos, não. Estou falando desde de 89, com a democratização. Né? A gente veio num crescente aí, e é assustador ver como que em 4 anos a gente conseguiu destruir praticamente quase todo o arcabouço de políticas públicas que pudessem alcançar e atender a necessidade desses diferentes agentes sociais, né? Tanto criança e adolescente, como trabalhador, como a mulher, como negro, como índio, né? Os ataques vêm de todos os lados, né? Então, é muito difícil nesse momento mesmo você pensar em alternativa, né? O que a gente faz agora? Retoma, reagrupa e defende aquilo que já estava garantido ou pensa em alternativas para o futuro? Quer dizer, não dá para desconectar isso, né? Não dá para desconectar. A gente não pode sentar para debater política pública sem analisar a conjuntura maior, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, inclusive. Isso não é um processo nacional. Esse é um processo mundial, um processo. Você concorda, mundial. Ana Cláudia? Eu concordo, a gente teve alguns avanços e algumas iniciativas inovadoras, né, nesse sentido. O PRONASSE foi uma política voltada para a prevenção muito importante e que realmente estava dando resultados positivos, acabou sendo descontinuado. E temos algumas iniciativas no âmbito estadual também, penso aqui em 2, o Projeto Fica Vivo, de Belo Horizonte, e de Minas Gerais, e o Programa Oportunidades e Direitos do Rio Grande do Sul, com centros da juventude. Eu acho que a palavra, quando a gente pensa em prevenção, é oportunidade, né? Dar oportunidades para esses jovens, especialmente nos seus territórios, e aí a dificuldade também de fazer uma política pública de âmbito nacional, né? Pensando nas diferentes características desses territórios, diferentes características desses jovens. Mas a experiência, eu trabalhei de perto avaliando e pesquisando centros da juventude no Rio Grande do Sul, e foi incrível falar com os adolescentes e ouvir deles assim, a diferença que um projeto, que um programa que trazia, né, tanto atividades culturais, atividades educativas profissionalizantes, o impacto disso na vida deles, diante da ausência total de outras oportunidades, de outras perspectivas no seu território.
Então, acredito que é a partir daí. O Alexandre levantou uma questão interessante. O início desse governo, do governo federal, o primeiro ataque dele foi contra as ONGs, foi contra o terceiro setor, tentando colocar as questões ideológicas. Como você vê o terceiro setor nesse momento e na pós-pandemia, Cláudia? Bom, eu acho que é um desafio, né, para o terceiro setor se fortalecer e se unir. E como o Alexandre falou, né, parar também, a gente está trabalhando muito na perspectiva de resistência, na perspectiva apenas de resistir mesmo aos retrocessos. Então, está na hora também da gente começar a propor e demandar mais do que apenas, né, aguentar e segurar e evitar os retrocessos. Falando em proposta, Frank Valverde, o Observatório tem uma proposta de uma campanha que deve lançar ainda este mês. Exatamente, João. Nós estamos com a campanha do Observatório em Movimento. Tá? O que é essa campanha, Observatório em Movimento? É uma iniciativa que tem como objetivo apresentar informações, dicas e sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento sobre como viver melhor neste pós-pandemia. Eu também convido, Joel, para todos e todas que nos sigam em Observatório nas redes sociais, para acompanhar as notícias do terceiro setor, do Brasil e não só daqui, como também do mundo. Peço para anotar aí. Observatório do terceiro setor está no Facebook com facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor e também no YouTube, nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Observatório 3 Setor. Você é uma pessoa esperançosa, Alexandre? Você acredita que na pós-pandemia a situação da criança e do adolescente deve melhorar? Ou a sociedade civil deve estar engajada num processo de reivindicação, num processo atenta, né, a esse retrocesso para transformar essa realidade e tornar a vida das crianças e dos adolescentes sob a ótica dos direitos humanos? Eu sou um otimista realista. Eu tenho meu otimismo, né, que vem da minha história, né, de luta, de participação popular, tal, mas eu é preciso fazer análise de conjuntura, quer dizer, o otimismo não pode ser inocente, né, o otimismo tem que ser realista, né, então eu acho que você chamou bem a atenção nesse processo de criminalização da sociedade civil, né? Não existe nenhuma sociedade democrática avançada no mundo, né, do ponto de vista econômico e político, que não tenha uma sociedade civil organizada e forte, e mesmo uma sociedade civil não institucionalizada, né, com relação aos movimentos sociais. A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Uma sociedade civil organizada, né? Que sabe dos seus direitos, né? É super bonito quando a gente vê isso nos Estados Unidos, na Europa, e quando acontece aqui no Brasil é tudo vagabundo que não quer trabalhar e que está se metendo a fazer baderna na universidade e baderna em praça pública, né? Então, a gente precisa valorizar, sim, a sociedade civil, né? Historicamente, ela contribuiu decisivamente para a democratização desse país, né? Ela ficou acuada na ditadura, mas no processo de democratização ela se fortaleceu muito, né? Então, eu sou otimista, sim. Eu acho que tem coisas legais acontecendo. Eu falei que a gente está isolado, e está mesmo. Mas mesmo nesse isolacionismo, a gente vê a sociedade civil se organizando, né? A gente vê os sindicatos tentando se fortalecer no meio com relação a esse ataque que vem sofrendo. A gente vê as organizações sociais se mobilizando contra esse processo de criminalização, né? Então, existe coisas boas acontecendo, né? Acho que o Chico Buarque tinha vivenciou uma situação, assim, acho que é de uma música que ele fala que seres luminosos brilham mais onde precisam de luz, né? Em meio a essa treva que a gente está vivendo, a gente tem visto grandes iniciativas de pessoas e de organizações. Por isso eu sou um otimista, mas sou um realista, porque eu acho que na correlação de forças a gente está tomando um vareio, né? É um 7-1 muito pior do que a gente viveu na Copa do Mundo.
mas existe luz, sim, nessa história. Tem gente muito iluminada, tem muito trabalho de organização, de partido, de sindicato, que está fazendo um trabalho relevante nesse momento tão difícil, sim. Ana Cláudia, nós vivemos na era digital. Qual a importância da internet nesse processo de conscientização da sociedade em relação ao tema criança e adolescente? Como essa ferramenta pode ser utilizada para que se desperte na sociedade brasileira a importância, por exemplo, do ECA, que está comemorando 30 anos? Eu acho que é um canal, né, extremamente importante, que hoje em dia está na casa de praticamente todo mundo, de alguma maneira, né, apesar da precariedade, né, de acesso à internet no Brasil, é uma forma de comunicação mais próxima também com as pessoas, e essa possibilidade de levar para lugares onde talvez não chegaria essas discussões. Mas é nesse canal que está acontecendo uma campanha contra o ECA, por exemplo, né? Num processo de desinformação. Também, aí que tá. Esses dois lados da moeda, né? Eu acho que a gente está num momento histórico também, e pensando quando a gente fala, né, nessa questão do otimismo, né? E que a gente ainda também não compreende muito bem, e é muito nova essa questão da internet, dessas interações. Então, o que pode, o que não pode, quais são os perigos, né? Quais são os riscos dessa nova ferramenta, como utilizar ela com responsabilidade. Então, eu acho que é um processo também onde todos estamos aprendendo, ainda mais agora, nesse momento em que é tudo virtual, estamos todos reaprendendo a utilizar e o valor dessa ferramenta, né? Que permite a gente se aproximar e estar junto com pessoas de diferentes lugares do Brasil, debatendo sobre direitos da criança e do adolescente. Esse foi um grande ganho, assim, nessa mudança tão importante que aconteceu. Posso dar um pitaco, Joel? Claro que sim. Antes disso, eu quero falar que o Brasil Cidadão, que é um programa do Observatório do Terceiro Setor, está falando hoje sobre os 30 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estamos entrevistando Ana Cláudia Cifali, advogada do Programa Prioridade Absoluta do Instituto Alani, e o Alexandre Isaac, cientista social pela Universidade de São Paulo, via Skype. Todos nós estamos cumprindo, né, o isolamento social. Embora ele está um pouco hoje, não está tão rigoroso como foi no início, mas nós continuamos fazendo nossas entrevistas aqui do nosso programa via Skype. Alexandre, você queria acrescentar algo, por favor? Nessa história que você falou aí da internet, né? Como usar essa internet a favor, né, da potência, né, a favor da justiça, a favor da democracia, né? Eu acho que como criação humana, né, a internet ela traz em si as suas próprias contradições, né? Ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Eu costumo dar um exemplo, né, que o homem conseguiu cindir o átomo, ele dividiu o átomo no meio. Isso impactou em avanços incríveis na medicina, mas ao mesmo tempo foi a base para a criação da bomba atômica. Veja bem, a mesma criação humana, né, serviu para grandes avanços na medicina e serviu para se criar uma arma de destruição em massa, né? Então eu acho que a internet tem um pouco essa característica, Tem, né? Os dois lados, lados, né? Tem os dois lados, né? E depende da nossa cultura democrática e da informação correta, né? Fugir dos fake news. Ô, Franklin, nós estamos usando a internet corretamente em relação à campanha para as eleições de novembro, a campanha municipal? Você acha que há uma campanha institucional importante de conscientização, por exemplo, do público jovem que não está motivado para votar nas eleições? Olha, Joel, eu acho que ainda está muito tímida, né, as campanhas, né? Quem está fazendo uma campanha muito clara é o Tribunal Eleitoral, né? O Superior Tribunal Eleitoral. Ele sim está fazendo campanhas, inclusive até procurando mesários voluntários para participar das eleições, que são fundamentais e necessários para a realização do pleito, mas eu acho que a partir de agora, que vai começar efetivamente a campanha eleitoral, eu acho que é o momento dos veículos de comunicação
de deixarem muito claro a necessidade de participação e, inclusive, de você não só participar e lá fazendo o seu voto com máscara, com seu álcool gel no dia da eleição, mas também de avaliar muito bem as propostas que são apresentadas, né? Eu até aproveito para a Ana Cláudia e para o Alexandre, né, perguntando para quem atua, quem tem um interesse especial nessa área da criança e do adolescente, o que eles têm que ficar atentos ao escolher os candidatos a vereadores e a prefeitos. Ou seja, olha a pergunta interessante do Franklin, viu, Alexandre? Complicada, mas muito legal, muito bem lembrado, Franklin. Os candidatos a prefeito de São Paulo, os vereadores, enfim, estão contemplando reivindicações importantes na defesa do ECA, da criança e do adolescente, Alexandre? Olha, eu acho que nesse momento de campanha eleitoral, via de regra, esses temas voltam à baila, né? Quer dizer, você tem um processo eleitoral onde os candidatos a vereador, a deputado, a senador, a prefeito, governador, presidente, eles trazem esses temas porque são temas que afetam diretamente a vida das pessoas, né? É óbvio que cada candidato vai estabelecer o seu programa de governo a partir da sua visão de mundo, sua visão de sociedade, sua visão seu viés ideológico, né? Agora, geralmente é um tema bastante debatido nas campanhas, né? A questão da educação, a questão dos direitos da criança e do adolescente, mas historicamente a gente tem assistido que depois do processo eleitoral esse debate se resfria novamente, né? E a gente não consegue, enquanto sociedade, né, colocar ele na pauta do jeito que devia, com a importância devida que ele tem, né? Então, sim, é necessário olhar as propostas de governo do seu vereador, do seu deputado, ver o que ele está propondo, quais são as suas crenças, onde que tem aderência com o que você pensa e o que ele está dizendo que vai fazer e que vai implementar, né? Mas eu acho que ainda existe uma grande dificuldade do eleitorado no Brasil de entender o papel do que é um vereador, do que é um deputado, do que é um senador, do que é um prefeito. Então, às vezes você pega propostas de representantes do legislativo que está falando coisas que ele não tem nem governabilidade para fazer. Ele está propondo coisas que é do espectro do executivo, do espectro do judiciário. Então fica tudo muito confuso, né? A gente, enquanto sociedade, a gente ainda não conseguiu nem entender os três poderes, né? A função de cada um deles. Essa é uma das grandes dificuldades do país, como você mesmo apontou, Alexandre. Eu tenho só 5 minutos para a gente fechar o programa, foi muito bom, correu depressa o tempo. Ana Cláudia, você quer destacar rapidamente, embora seja uma eleição municipal, o que deve ser dito a respeito da criança e do adolescente nessas eleições? No âmbito municipal, por exemplo? Pois então, acredito que é prioritariamente a defesa, né, da prioridade dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente com o fortalecimento de políticas públicas municipais, que demandam uma implicação da gestão de fortalecer os conselhos de direitos, né, e participar ativamente desses conselhos que são paritários entre sociedade civil e governo. A defesa dos conselhos, né, será fundamental para a continuidade das políticas públicas em defesa das crianças e dos adolescentes. Eu gostaria das suas conclusões finais. Você tem 1 minuto para dizer o que de mais importante você quer deixar destacado no nosso programa a respeito dos 30 anos do ECA e na defesa das crianças e adolescentes do país. Bom, primeiramente agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, foi muito bom, e lembrar mesmo essa mobilização intensa, né, de quem trabalha na ponta com crianças e adolescentes para aperfeiçoar essa legislação, para trazer esses direitos, para mudar uma política que era extremamente violadora. Então, seguir lutando e seguir defendendo, né, uma política que olhe para os crianças e adolescentes, todas as crianças e adolescentes, da mesma maneira, pensando na garantia dos seus direitos, pensando na prevenção das violências antes da punição. Alexandre, quero te ouvi-lo. 1 minuto para as suas conclusões finais. Você que esteve nas duas pontas, né? Você é um teórico e colocou a mão na massa, trabalhou com as crianças, né? Numa unidade da Fundação Casa. Suas conclusões finais, Alexandre. Bem, né? Trabalhei um tempo, fui dirigente de Casa de Meninas Infratoras
e também de meninas que estavam destituídas de pátrio poder, enfim, não vamos entrar nessa conversa de currículo agora, né? Eu queria só agradecer mais uma vez o convite do Observatório, né? Daqui a pouco eu estou trabalhando aí, hein, Joel? É verdade. Me aguarde. Aliás, eu quero fazer um convite público. Você pode participar do Observatório em Movimento. A produção vai entrar em contato com você para dar uma visão a você e a Ana Cláudia sobre como as crianças e adolescentes estarão após pandemia. Sabemos que a atuação hoje, no momento, não é boa. Como será na pós-pandemia? Pior que está? O que a sociedade civil deve fazer? E essa é uma reflexão que o Observatório quer fazer com esse projeto Observatório em Movimento. 30 segundos para as suas conclusões finais. Agradecendo novamente sua participação. Obrigado de novo pelo convite aí, né? Bom, a gente discutiu muito aqui o que fazer, né? Isso é até nome de livro, né? Não vou citar o autor, porque senão vão achar que eu sou comunista. Mas tem um livro importante aí que chama-se O que a Ser, né? Eu acho que a gente falou muito aqui do que fazer, né? A gente não está só nas cordas, a gente está tentando sair das cordas. Eu acho que o que o Observatório está fazendo é um grande exemplo disso, né? O que fazer para fazer com que esse debate seja mais público? Vocês estão cumprindo um papel fundamental nesse processo, Joel. Eu acho que o trabalho de vocês é de publicizar esses temas, de trazer gente que tem história no assunto, que tem algo a dizer, né? Eu gostei bastante da fala da Ana Cláudia, viu, querida? Adorei conhecer você e adorei rever vocês aí do Observatório, o Franklin, o Joel, tá ok? Super obrigado, Alexandre, pela sua participação. Franklin, um comentário final? Se nós queremos construir um país decente para o futuro, não podemos esquecer nem das crianças, nem dos adolescentes. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Ana Cláudia Cifali, advogada do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana. Alexandre Isaac, cientista social pela Universidade de São Paulo e pesquisador em relações institucionais no CEMPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9h, você pode acompanhar o nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.